Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate. Pois bem, são 15 horas. E a partir de agora, então, como já havíamos anunciado na abertura do programa às 14 horas, já estão conosco as nossas convidadas com as quais nós vamos então aqui hoje debater essa questão, uma questão realmente muito séria, grave e que as pessoas precisam estar alertas, atentas, é sobre o estelionato sentimental. Estelionato sentimental que trata-se de uma manipulação em que o estelionatário acaba utilizando do seu relacionamento afetivo, a vítima acredita, tem boa fé, fidelidade, acredita na honestidade, quando na realidade ali não passa de, ou seja, tudo não passa de uma encenação covarde, cruel, em que as pessoas terminam de certa forma não só o prejuízo material, como também o prejuízo, vamos colocar assim, né, dentro de si, a mágoa, enfim, uma série de questões. Então, por isso é que nós vamos, a partir de agora, estar aqui nesse debate. O objetivo é levar para você mais informações para que você, claro, se proteja e não seja a próxima vítima. Eu vou então cumprimentar as nossas convidadas hoje aqui presentes, aqui no nosso estúdio. Doutora Patrícia Zapponi, advogada especialista no direito das famílias, ela que preside a rede de proteção a vítimas e manutenção de direitos Laço Branco. Doutora Zapponi, mais uma vez, muito obrigado por atender ao nosso convite. Muito boa tarde para a senhora. Sempre é muito bom estar aqui. Boa tarde, Walter. Boa tarde aos nossos ouvintes. Eu falo que é sempre muito gratificante poder levar o conhecimento a quem precisa. Muito obrigado, muito senhora. Obrigada. Também agradeço e cumprimento a doutora Adriana Romana. Doutora Adriana, ela é delegada-chefe da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, a D1, que fica aqui no eixo rodoviários, aliás, no eixo leste-sul, na 204. Doutora Adriana, também seja muito bem-vinda. Também é um prazer receber a senhora aqui nos estúdios. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos os ouvintes e as colegas que estão aqui participando, né? Que a gente vai participar desse debate aqui com você. Muito obrigado pela gentileza. Deixa eu cumprimentar também a doutora Raquel Fará, que é advogada especialista no direito de família e sucessões, né, doutora Raquel? Também seja muito bem-vinda. Muito boa tarde para a senhora. Obrigado, Walter. Obrigada às demais advogadas aqui convidadas e boa tarde aos ouvintes. Muito obrigado. Informação sempre é de boa valia. Opa, com toda certeza. Também cumprimento e agradeço a doutora Renata Malta Vilas Boas, que é advogada, secretária-geral adjunta do IBDFAM, aqui da nossa capital federal. Ela que integra também, ela que também é mentora de jovens advogadas. Doutora Renata, também seja muito bem-vinda. Muito boa tarde para a senhora e obrigado também por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Walter. Boa tarde, colegas. Boa tarde, ouvintes da Rádio Justiça. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigado pela atenção. E vamos nós então, né? Bom, deixa eu começar aqui com a doutora Adriana Romana. A doutora, como eu disse, né, é titular da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher. Primeiro, o que caracteriza realmente aí o estelionato sentimental? Quer dizer, é um tipo de ocorrência que, de certa forma, está crescendo em termos de demanda na delegacia da qual a senhora é a titular, doutora Adriana? Bem, o estelionato sentimental, na verdade, é um nome que começou a ser utilizado em 2014 pela doutrina e pela jurisprudência. Nós não temos um tipo penal específico, né, para esse crime, mas a gente utiliza o estelionato, que é o artigo 171 caput do Código Penal, né? E o que caracteriza o engodo, quando a vítima é enganada? É justamente que esse autor, ele se aproveita da fragilidade emocional, né? Ele cria um relacionamento fictício, imaginário, né? Vivencia isso com a vítima para obter uma vantagem econômica ilícita. Então, ele usa desse ardil, esse é o artifício do estelionato sentimental. Aqui no DF, você também me perguntou dos números, né? Eu trouxe aqui para vocês uns números do ano de 2019 até o ano de 2023. Então, foi quando a gente começou a verificar esse tipo de ocorrência nos nossos sistemas.
E o que a gente viu aqui? No ano de 2021, que foi o auge da pandemia, né? Foi o ano que a gente teve um número maior, no total de 59 casos. Tá? Entendi. E, posteriormente, em 2022 e 2023, a gente teve um número um pouco menor, 47, 48, mantendo o mesmo quantitativo, né? De vítimas desse tipo de crime. Perfeitamente. Agora, doutora Zapponi, quer dizer, o tipo do estelionatário do crime, vamos colocar assim, em que a vítima, ela, de certa forma, mesmo sendo uma pessoa experiente, vamos imaginar dessa forma, experiente na vivência, enfim, qual seria o caminho para que essa pessoa, caso viesse a ser a próxima vítima de um estelionatário, quais seriam, assim, os detalhes que ela deveria observar para não se deixar levar e deixar também o coração ficar cego? Olha, Walter, dos casos que nós temos, eles se apresentam muito perfeitos, né? Muitos casos eles usam até a fé da pessoa, a religião. Temos inúmeros casos em que as mulheres são abordadas dentro de templos religiosos e eles falam que Deus vai fazer uma obra na vida desta mulher, que Ele é um homem de Deus na vida dessa mulher. E se você for ver, as vítimas elas têm o mesmo perfil. Muitas delas são funcionárias públicas, mulheres que não se relacionam há muito tempo, há 2, 3 anos. Muitas delas são de fora da cidade, quer dizer, ela não tem uma rede muito grande de amigos. E ele nunca trabalha sozinho, ele sempre tem mais 2 pessoas ou 3 pessoas que vão avalizar esse homem. Então, desconfie quando o príncipe ele é muito encantado. Não existe príncipe encantado. Ele é muito perfeito, ele realiza todos os seus sonhos porque ele lê você. Ele vai falar exatamente o que você espera, o que você quer ouvir. Então, assim, a mulher, ela queria ser uma investidora. Então, ele fala, olha, você vai entrar com o seu CPF e eu vou te ajudar a ser uma grande investidora. A outra, eu queria ter uma casa de oração. Pois bem, você me dá o recurso, eu vou fazer a casa de oração para você. Ele sempre vai realizar os seus sonhos. Ele é sempre muito perfeito e muito disponível. Como qualquer bom estelionatário, ele vai te ler. Ele vai saber a tua carência, o teu ponto fraco, e ele vai te isolar, mostrando que ele é o sol da sua vida. Ele é o astro-rei da sua vida, que não tem ninguém melhor que ele, do que só ele, para conduzir a sua vida. Eu imagino, né, doutora Raquel, que a pessoa que quer aplicar o golpe, ela procura a sua presa, mas quero crer que o ponto fundamental para que o golpe seja aplicado, ou que seja fundamental para o investimento, entre aspas, que essa pessoa tenha um emprego e um bom salário, seria isso? Pontualmente, sim, Walter. O que a gente verifica é que, se pontuarmos atualmente o empoderamento da mulher, a ocupação das mulheres nos cargos de direção, conhecimento técnico, formação profissional, educacional, isso coloca a mulher num patamar, né? Impede a igualdade com o homem, que muitas das vezes esse homem não conseguiu atingir, né? E aí entra a brecha. Uma mulher bem-sucedida, foi como a doutora Patrícia falou, às vezes com poucos amigos, com uma dependência emocional, uma autoestima baixa, mas o que ela tem? Ela tem condições financeiras, ela tem um nome. E aí entra nessa brecha. E aí justamente o estelionatário procura isso aí. Como tem uma mulher com dependência emocional, ele vai, fala que é o amor da vida dela, olha, eu vou te dar tudo, dando todo o apoio, todo o suporte, só que por fora ele vai extorquindo, vai tirando esse dinheiro da pessoa. Olha, você é bem-sucedida, você tem um emprego, você tem uma casa própria, tem o seu veículo próprio. Poxa, eu tô aqui, eu não tenho as mesmas condições que você. Me ajuda, eu sou o coitadinho. E aí a mulher emocionalmente envolvida vai querendo que o seu companheiro esteja no mesmo pé de igualdade que ela. Ou seja, vamos crescer juntos, vamos constituir uma família juntos, que se for o caso. E aí financia um carro, transfere dinheiro, compra um notebook, um relógio, viagens.
né? Nós temos casos aí de que geralmente esses homens são desempregados e aí fala, olha, eu não tenho condições, não tenho renda para financiar um veículo, financia para mim. À medida que eu for trabalhando, eu vou te reembolsar. E esse reembolso não acontece. E aí, muitas das vezes, Walter, num processo judicial, a defesa desse sujeito é assim, mas foi um presente que ela me deu. E aí, até que ponto a gente, né, é verdade, é mentira, até que ponto no envolvimento a gente fica na dúvida também, né? Eu estou falando numa questão processual. Será realmente que foi porque ela foi, vamos supor, terminou o relacionamento, né? Seja por iniciativa dele ou dela. E aí, numa briga judicial, foi presente, não foi, emprestou o nome, emprestou o dinheiro, o que foi afinal? Né? Então, assim, a gente fica nesse viés aí do que realmente é uma vingança processual ou foi realmente aí um estelionato amoroso. A gente também não pode fechar os olhos para isso também. Estelionato sentimental, doutora Renata Vilas Boas, quer dizer, só acontece, ou seja, a característica é essa, ou seja, um desconhecido que aproxima, portanto, de uma pessoa que lhe causou interesse, só que ela não sabe que ela é o alvo que foi estudada, como aqui foi colocado, para ser, portanto, aí a próxima vítima. Mas pode ser mais amplo esse sentimento, de certa forma, aqui dentro do campo do estelionato, ou seja, o próprio companheiro, o próprio marido, de alguma forma lhe aplicando, portanto, ali uma situação na qual ela, de fato... Porque para ele fica mais fácil saber as informações que o estelionato que não sabe quando a esposa ganha, sabe o que ela faz, sabe quais são os seus bens, conhece seus pontos fracos e, de repente, quando ele conquista tudo aquilo, ele dá um tchau. Quer dizer, isso também pode acontecer neste campo, doutora Renata? Walter, é que a gente começou a pensar no estelionato como sendo um estranho. Né? Esse estelionato sentimental, a gente começou a fazer essa análise como sendo uma pessoa estranha, longínqua, que eu nunca vi. Mas, ao contrário, ele pode ser o marido. Ele pode ser aquela pessoa que está ali no dia a dia daquela mulher e que se apresenta com essa característica. O que a gente precisa verificar não é se a pessoa é conhecida ou não, mas sim quais são realmente essas intenções. Quando ele busca envolver esta mulher de forma afetiva e o objetivo, na realidade, é ficar com o patrimônio dela. Ficar com o dinheiro dela. Às vezes de forma direta, tipo, compra esse veículo para mim que depois eu te pago. Às vezes de forma indireta, né, tirando as benesses que ela teria no dia a dia ou coisas que ela faria no dia a dia. Então, assim, são várias as possibilidades ou combinações. E, assim, a gente tem situações que, às vezes, essa mulher nem nunca viu essa pessoa, mas que ela começou a se relacionar pela internet, e aí a gente tem, né, se entregando. Gente, eu chamo de à toa. Então, eu até vou numerando. À toa 1, à toa 2, à toa 3. Né, O que é à toa? A senhora está usando a expressão, um linguajar mineiro, né? É bem mineirês mesmo, que, Walter. Porque é o seguinte, esses à toas, eles abordam essas mulheres... São as pessoas sem caráter. Seria isso? Nem sei se são pessoas, viu? Eu tenho cá que, às vezes, uma dúvida que pode ser até... que já sejam robozinhos mesmo, porque a gente já fala de uma produção de inteligência artificial, tá? Então, mas vou chamá-lo de à toa. Quem seria à toa? Esse à toa seria alguém ou alguma coisa que se aproxima de uma mulher que ele, em tese, acha que preenche o perfil dele. Qual seria? Carente e com dinheiro. Né? Então, ele visualizaria esses dois. E carente, na visão dele, seria aquela mulher que não posta fotos na internet com seus parentes, né? Filhos, maridos, amigos. Não quer dizer que ela seja, mas na visão dele, ele vai estar procurando essa mulher ali, porque, em tese, ela estaria sozinha. E aí, esse à toa se aproximaria dela,
né, e começaria a falar palavras lindas e maravilhosas, extremamente romântico, cativando, envolvendo, e vai, eu queria te mandar um presente, mas para me mandar esse presente eu preciso que você pague uma taxa na Receita Federal, uma taxa, não existe isso. Aí ele manda uma foto com uma mala de dólares, que ele vai mandar a mala de dólares para fulana, e para isso precisa pagar alguém para ir lá na Receita buscar esses dólares. Aí ela incauta, né? Porque afinal de contas está ganhando um presente, vai lá e deposita. Então, às vezes, assim, o envolvimento afetivo vai levando com que a pessoa faça aquilo de uma forma natural. E, Walter, imagina, se você tem uma pessoa que você confia, não é normal falar assim, não, deposita esse dinheiro para mim, ou me empresta esse dinheiro que eu vou te pagar? E as relações afetivas, elas precisam ser baseadas na confiança. Porque se você não confiar na pessoa, como é que você vai se relacionar com ela? É meio complicado isso. Ao mesmo tempo você pergunta, mas será que eu não estou aqui no meio de um golpe? Será que essa pessoa não quer, né, de alguma forma, me dar um golpe nessa história? Então pode ser tanto o marido, como pode ser o namorado, como pode ser esse à toa que eu estou dizendo aqui para vocês, né? Essas pessoas aí, que eu nem tenho certeza mesmo se são pessoas que vão se aproximar de mulheres para fazer isso. Então, a ideia de estelionato sentimental é que usa a emoção, usa o sentimento, usa o envolvimento afetivo por baixo, né, para dar aquela roupagem, ficar tudo lindo, maravilhoso e cor-de-rosa, né, e aí aplicar o golpe que é retirar o patrimônio dessa mulher. Então, a gente tem casos e mais casos, cada um mais pavoroso do que o outro. Então, olha, você tem você trabalha aqui, você tem um emprego público, você é estável, não sei o quê, mas pede para sair, vamos pegar os valores que você tem a receber, vamos vender seu apartamento, porque nós vamos comprar uma pousada na praia, né? E aí deposita na minha conta o valor desse dinheiro todo, porque eu vou na frente para comprar a pousada, para procurar esse lugar. Se fosse uma relação afetiva sólida, normal, isso não seria um problema. O problema é que ela é baseado, né, em todo esse caminho de ludibriar esta mulher. Então, ou seja, é intencional. É aquela pessoa que levantou um dia e virou e marcou o X, assim, ó, essa pessoa que está aqui na minha lista, eu vou ficar no pé dela. Eu vou descobrir o que ela gosta, o que ela não gosta. E vou falar que eu gosto de... Então, se você virar e falar assim, eu gosto de música clássica. Este fulano vai estudar música clássica. Ele vai entender o que é que tem de música clássica, porque ele vai chegar para essa mulher e falar assim, adoro ouvir música clássica. Aí pronto. Pronto. Olha só que lindo. Olha só. Agora, meu amor. Doutora Adriana, claro, né? Vamos, claro, e sempre no sentido de respeitar as vítimas, de certa forma, fazer com que o que elas passaram que sirvam, portanto, de exemplo para que outras realmente não caiam, mas sempre respeitando, portanto, acima de tudo, né, o seu sentimento, respeitando, acima de tudo, o seu interior, porque, na realidade, qualquer pessoa está sujeita a cair em cima de um golpe, por mais experiente que essa pessoa seja, por conta de novas tecnologias que vão chegando, portanto, tem outras coisas mais. Mas como é que a senhora avalia justamente essa pessoa que chega para aplicar o golpe? Evidente que ela não apresenta o seu nome verdadeiro. Ela vem geralmente com um nome diferente. Agora, de que forma essas pessoas conseguem esconder realmente quem elas são? Ou seja, é possível uma pessoa que está iniciando ali um relacionamento, de repente acende aquela luzinha, opa, peraí, essa pessoa está realmente muito certinha, conhece muita coisa, está querendo muita coisa, mas ela não quer, de certa forma, indispor com essa pessoa, despachá-la logo, quer saber realmente... com certeza de que ela está lidando com um marginal ou alguma coisa nesse sentido. Teria como, doutora Adriana? Olha só, essa questão de quem vai praticar o golpe, que a gente vai chamar do autor, sim, tá? O autor, né, desse crime, desse ilícito, ele não necessariamente é uma pessoa desconhecida. Pode ser uma pessoa conhecida também, assim marido, como, né, a Renata citou. Nós temos 3 situações que eu acho que dá pra gente imaginar a possibilidade de aplicação desse golpe a partir do perfil dos autores, né?
Um deles é esse que a doutora Renata falou, que são, na verdade, são organizações criminosas que treinam já pessoas ou máquinas para poder aplicar esse golpe. Então, é uma engenharia, é uma empresa mesmo, formada dentro do mundo do crime para aplicar esse tipo de golpe, porque isso é uma forma de ganhar dinheiro sem causar muito dano físico, né? Aqui eu digo, não é igual um latrocínio, alguma coisa que vai ter uma violência física contra a pessoa. Então, é uma forma de ganhar dinheiro que para essas organizações criminosas é muito interessante. E elas se escondem, às vezes, atrás de números de prefixos telefônicos de outros países. Mas essas pessoas estão, na verdade, dentro do Brasil. Muitas delas estão dentro do Brasil. Então, isso também dificulta a nossa investigação. Isso é um dos perfis, né? Que é o caso de se apresentar como uma pessoa muito bem sucedida na vida, que está vindo para o Brasil, que precisa de um pagamento de uma taxa para poder entrar, para mandar um presente. Enfim, tem várias histórias muito bem boladas para poder enganar essa vítima, tá? E um outro perfil que a gente pode trazer é aquele homem que já faz disso um meio de vida. Ele se aproxima das vítimas, muitas vezes. Em todos esses casos, hoje em dia, as redes sociais é um caminho muito fácil para se pesquisar a próxima vítima. Então, ele vai ali no perfil, na rede social, no Instagram, vê ali, nossa, essa mulher não tem marido, ela viaja, ela tem dinheiro, ela tem um carro, ela tem um apartamento. Olha como que ela vive. E ela é sozinha. Então, essa aqui é boa para eu me aproximar. Isso tanto da mulher quanto do homem. Não estou dizendo que é só mulher, tá? Que é vítima. É a maior parte, mas homens também são vítimas, sim, tá? E aí, esse é o outro perfil, que aí ele se aproxima, chega até a ter um relacionamento verdadeiro. Naquele primeiro caso, eles nunca têm contato visual, sempre foge desse contato visual, porque não é possível confirmar aquela identidade que ele está apresentando. Nesse segundo caso, ele veste ele usa um personagem, né? Às vezes ele se apresenta como um grande empresário, um grande construtor, uma pessoa que intermedia ali investimentos e leva para jantar num restaurante caro e paga a conta as primeiras vezes. Então, vai criando uma ilusão de que ele é a pessoa ideal para aquela mulher, que nunca encontrou ninguém daquele jeito, o príncipe encantado, né? Que, na verdade, cria uma rede, às vezes, de proteção para poder sustentar essa história, que não é verdadeira, em relação à própria personalidade. E já o terceiro caso seria dentro das relações afetivas de fato, né? Que a gente tem os namorados, os parceiros, os companheiros. E ali a pessoa se aproveita da situação econômica, né? Às vezes a gente não tem um estelionato sentimental, mas a gente tem uma violência patrimonial, tá? Que pode ser feita de outra forma. Não dessa forma ardil, né? Ardilosa, inventando uma história, enganando, mas de alguma forma se aproveitando do patrimônio daquela vítima, tá? Uhum. Doutora Zapponi, quer dizer, essa questão, ela só acontece, portanto, com pessoas que vamos colocar assim, que estão na camada social, o pessoal que tem dinheiro ou não? Walter, olha só, meu pai sempre dizia que quem tem um Fusca tem problemas de Fusca e quem tem uma BMW, problemas de BMW. Então, pode acontecer em qualquer camada social. Não dá para você dizer... Tudo bem, existem golpistas especializados em funcionárias públicas, mas também não quer dizer que aquela senhora que vive da pensão dela também não possa ser vítima. Existe doido para tudo, né? Existem pessoas que articulam coisas de todas as maneiras. Outro dia eu peguei um caso de uma senhora que vivia da aposentadoria e confiava num rapaz que era filho de uma serviçal, de uma prestadora de serviço, e que confiava nele para mexer nos aplicativos. E ele fez tantos empréstimos na vida dessa senhora, e ela confiava, porque viu ele menino. E ele se aproveitou numa aposentada que recebia um salário mínimo de aposentadoria, mas por ela ser aposentada, ela tinha crédito. Então, ela se tornou uma vítima potencial. Então, todo mundo é passível, né, de estar assim. E a gente precisa, inclusive, dentro da relação familiar, por assim dizer,
é aquele que vem, mas é para cuidar do seu patrimônio, é para evitar que sobrevenha qualquer coisa. Isso existe muito e acontece muito. Vou colocar no meu nome, porque se tiver algum problema no inventário do seu pai, no inventário de quem quer que seja, tá no meu nome e não vai chegar até mim, você não perde seu patrimônio. E isso é uma violência patrimonial real. A situação é mais séria do que se imagina, né, doutora Raquel? Quer dizer, essa vulnerabilidade, portanto, das pessoas. Quer dizer, os ataques, como já foi dito aqui, né? As pessoas estudam, chegam, convencem e outras coisas mais. Agora, a informação é importante para que as pessoas não se deixem levar para esse tipo de golpe, doutora Raquel. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui, né? Levando a informação, é importante para a pessoa se precaver e não se tornar um alvo útil para esse tipo de criminoso? De fato, Walter, informação nunca é demais. Mas mesmo nós, estudados, formados, com uma posição social, seja financeiramente ou não, profissionalmente, nós caímos também. A questão não é só da informação, a questão vai muito mais além, vai para uma questão mais intrínseca da pessoa, né? Aí nós vamos falar da psicologia, né? A gente entra em outra esfera, porque quando a gente fala de uma dependência emocional, não tem classe social. A dependência emocional, uma mulher com uma baixa autoestima, não tem classe social. Então, assim, por mais que a gente tenha informação, nós estamos sujeitas. Até porque ninguém se relaciona com outra pessoa querendo que o relacionamento dê errado. Ninguém se relaciona, chancela a entrada dessa pessoa na sua família, no seu seio familiar, o convívio diário, em festividades, em finais de semana, achando que vai sofrer um golpe, né? Nós temos diversos casos, e como a doutora Patrícia falou, independe até mesmo da idade, se tem mesmo uma relação íntima ou não, né? Basta você ter uma confiança. E assim, só para a título de exemplo, eu tenho conhecimento de casos de que o próprio estelionatário casado frequenta esses aplicativos de relacionamento com a chancela da esposa, com a autorização da esposa, procurando um alvo que possa, de certa forma, patrocinar aquele estelionatário com a sua esposa. Vou exemplificar de uma forma mais didática. Mas nós estamos entendendo. João, casado com Maria. João, certo dia, fala: Maria, vou entrar na rede social para arranjar aqui uma moça para bancar a nossa vida. João encontra Josefina no aplicativo, começam a se relacionar. Josefina, então, começa a vestir melhor o seu companheiro, porque até então quer que ande bem. Financia um veículo, porque ele não tem com que trabalhar, e ele começa a trabalhar de motorista por aplicativo. E aí, as mentiras têm perna curta. Uma hora a casa cai. E 2, 3 anos de relacionamento, Walter, o que me acontece? Josefina, desconfiada: onde que você estava? O final de semana estava na casa do meu pai. E aí Josefina investigou, foi saber, falou assim: mas eu bati naquela casa e tinha Maria grávida de um filho seu. E aí foi quando José explica: não, eu sou casado. E Maria sabe do nosso relacionamento. E aí, quando Josefina adentra essa casa, com a chancela de Maria, elas começam a conversar. E aí, Josefina começa a descobrir de que todo o dinheiro que repassava para ele, para ajudá-lo, pagar uma faculdade que não existia, era para sustentar a família desse estelionatário e da sua mulher. Mas e a Josefina vai até a doutora Adriana para registrar a ocorrência? Ou ela, enfim, se comunica lá com a que está grávida e chega, portanto, a uma conclusão? Walter, coração é terra de que ninguém anda. Tá? Então, assim, tem casos e casos. Nesse caso específico, que eu posso falar com conhecimento de causa, Josefina, ela foi tirar satisfação, tem ação criminal, né, por lesão corporal, tudo, e a Josefina também procurou a esfera civil para reaver todo aquele dinheiro que ela perdeu, que supostamente ela teria investido
no suposto companheiro. Mas assim, Walter, não são todas as mulheres que denunciam, porque fica aquele estigma de que assim, poxa, sofri um golpe. E todo mundo sente a vergonha. Fica constrangido, Né? Eu sei. Então, assim, mesmo conhecedoras, tendo informação, mesmo sabendo a quem recorrer, eu vou me expor, vou na delegacia, na doutora Adriana, vou registrar um boletim de ocorrência, muitas colocam panos quentes. Outras vão até o fim procurando o acalento. Perfeito. Agora, doutora Renata, o coração. Como é que a gente doma o coração, doutora Renata? Uai, Walter, você vai perguntar isso para mim? Sim. Eu acho que essa é a pergunta mais difícil. Como é que eu vou saber como domar o coração? O meu é rebelde. Então, eu não sei, né? Mas... Porque foi dito aqui, e todos nós sabemos, que o coração é aquela história, é terra de repente ele age por impulso, a gente não consegue domá-lo, mas teria alguma maneira de, pelo menos, contê-lo? Não, veja, eu acho que o sentimento você não tem como conter, o sentir, né? O que o seu coração sente, você não tem como frear. Mas, né, você pode pegar esse seu coração, dar a mãozinha para o seu cérebro e fazer toda uma análise de quem é aquela pessoa que você está entregando assim, o seu coração de bandeja. Então, vamos lá. Quem é essa pessoa que se aproxima de mim? Como é que ele me conheceu? Por que está falando dessas coisas que sabe que eu gosto? De onde é que veio tudo isso? Opa, me passa seu CPF, deixa eu dar uma buscadinha aqui. Vamos ver ali no site do TJ se tem algum processo, né? Vamos dar uma olhadinha ali no Google básico, o nome completo, CPF dessa pessoa, para ver o que tem, né? Porque se ela é uma pessoa e tem esse histórico, vai aparecer. Porque vai ter uma Renata zero, né? Uma antes de mim, que caiu nesse golpe, que espero eu, né? Que ela tenha denunciado, né? Então, você vai saber quem é essa pessoa. Você vai atrás desses elementos e você começa a saber o contexto daquela pessoa. Muitas vezes, esses golpistas, eles não têm pai, não têm mãe, né? Não tem ninguém para você não fazer essa busca. Não sabe nem onde Mentira. nasceu também, Mentira. né? Tem tudo isso. Mas ele inventa porque se você começar a conversar, tem sempre um primo que vai te contar tudo dessa pessoa. Olha, cuidado com o João. João não é essa pessoa aí que você está imaginando, não. Vai ter fica sempre. citando o nome aí, doutora Ana. Daqui a pouco os Joãos vão ligar aqui pra gente. Não. Estão suspeitando de mim? A Josefina, Maria... Mas então, X. X, tá bom, tá bom. Então, o primo de X, ele vai começar a dar uma indiretazinha naquele almoço de família, vai ter alguma coisa que pode vir a acontecer. O que você não pode fazer é simplesmente deixar o coração tomar conta de tudo. E vamos lá, para a gente trabalhar, para a gente ter o carro, o apartamento, a pensão, gente, isso é dia após dia, é muito trabalho, é muito suor, é muita dedicação. Então, eu acho que para você abrir para qualquer pessoa, você precisa confiar. E hoje, essa ideia de confiar, já que eu não tenho esse histórico dessa pessoa, eu preciso, então, fazer esse levantamento de dados mesmo. Eu sou a favor de ter um banco de estelionatários do amor, por exemplo, né, coisas assim, mas aí não vai resolver o problema do robozinho, não vai resolver esses outros problemas que a gente usa, os à toas que eu chamo, né? Não vai resolver. Mas já começa ali a ter algum parâmetro. Mas nunca se entregar, né, de corpo e alma, sem ter feito uma verificação prévia do contexto daquela família. E quando você está falando da família, a gente conhecer a família é importante, porque você vai ver quais são os padrões que tem dentro daquela família. Como o pai daquele mocinho X se comporta com relação à mãe. Né? Como é que é essa dinâmica dentro dessa casa? Primeiro tem que ver se existem mesmo, né? Sim, partindo do pressuposto que eles existem, agora a nossa próxima etapa é conhecer a família, Sim, né? sim. Os nossos avós, os nossos antigos, vamos chamar assim, eles prezavam muito pelo noivado, que é uma etapa de conhecimento. Nesse momento do conhecimento, que você está conhecendo essa pessoa, é o momento que você vai estar descobrindo tudo isso. Tanto é que o noivado
ele deveria existir como uma etapa para qualquer casamento, qualquer união estável. Mas existe o noivado ainda Não, hoje, não tem, doutora. não. Tem, Não, doutora. não A pessoa tem, não coloca a aliança na mão não. direita? Não, a gente está falando de conhecer mesmo. A gente vê noivado acontecendo assim. Eu estou Não, provocando a senhora. eu sei, Walter. Eu conheço você já de outros carnavais. Ou de outras Semanas Santas. Né? Mas assim, o noivado hoje virou muito o preparatório para o casamento. Aí o noivo e a noiva sentam e ficam discutindo qual é a cor do bege. Bege 1, bege 2, bege 3, que eles vão colocar ali nas lembrancinhas. Sendo que o mais importante é decidir e analisar como é que eles imaginam a vida em comum. Como é que eles vão tratar com relação a dinheiro. Como é que eles vão tratar com relação aos filhos. Quantos filhos. Aí um fala, eu quero 10. Outro fala, não quero nenhum. Aí só vai descobrir depois que casou. Essas coisas todas é que faz parte do noivado, que hoje isso não tem, as pessoas não conversam sobre isso. Então, se eu sou uma pessoa que gosto de gastar, e é verdade, porque eu gosto mesmo, né? Se eu for conhecer alguém que seja extremamente pão duro, vai dar ruim nessa relação, porque a gente vai brigar constantemente. Quem é que vai ter que ceder? Eu ou ele? Eu gosto de gastar e ele gosta de não gastar, né? Vai dar problema. A gente precisa sentar e conversar, colocar ali os parâmetros. Se eu não aceito o tipo de pão durice dele, ou ele não aceita, né, a forma como eu gasto, então porque não é pra gente estar junto. Aí a pessoa insiste, não, mas o amor supera tudo. Mentira! Amor não supera nada. Isso aí é porque você encasquetou com a ideia de que tem que casar com aquele homem, né? E vou te falar, troca, que vai ter um outro que vai entender bem o seu jeito gastador. Vai por mim. Doutora Renata. Bom, deixa eu voltar aqui com a doutora Adriana. Quer dizer, a doutora Renata pontuou, muito legal. Agora, existiria algum risco da vítima em potencial receber dentro da sua residência o futuro, a pessoa que está ali, né, galanteando, falando palavras bonitas, se aproximando, se firmando, e quando ele percebe, se ele perceber que ela está investigando aqui e ali, ela corre algum tipo de risco de vida? Olha, ela corre riscos, todo mundo corre risco de colocar um desconhecido dentro da sua casa, tanto o homem quanto a mulher, né? E isso, às vezes, quando está naquele momento da paixão, né? Estou apaixonada, estou conhecendo essa pessoa, ela é tão maravilhosa, esses riscos são subestimados ou colocados no local da inexistência. E aí, você pode ter situações em que pessoas acabam sofrendo aí, às vezes, um latrocínio, né? Acabam morrendo mesmo, sendo vítimas de pessoas que já haviam planejado ou não, né? Ou se aproveitou da situação circunstancial e praticar um crime gravíssimo. Mas é possível a pessoa, guardar um segredo e buscar numa delegacia de polícia algum tipo de informação sobre aquela pessoa que ela entende que está mentindo em termos de nome, alguma coisa assim? Quer dizer, a pessoa pode procurar a autoridade policial por conta de uma suspeita e a pessoa está dentro de casa e ela não quer se expor mais porque pode piorar a situação. Ela teria essa condição, doutora Adriana? Olha só, o que ela pode fazer? Procurar a delegacia de polícia para se informar, para verificar se aquela pessoa que deu o nome dela realmente é aquela pessoa, né? Porque ela pode estar sendo enganada. Sim. E isso pode estar acontecendo, tá? E a partir do momento que você verifica que ela está sendo enganada já pela identidade daquela pessoa, que ela está se apresentando como uma pessoa que ela não é, independente dela já ter sofrido ou não um prejuízo, por que essa pessoa está fazendo isso? A gente tem que questionar isso e precisa verificar. Alguma intenção tem por trás disso, né? E não deve ser boa. Então, a vítima, ela sempre precisa... qualquer pessoa, não estou dizendo a vítima, né? Qualquer pessoa precisa, quando estiver numa situação afetiva, muito feliz, muito contente, iniciando um relacionamento, colocar um pouquinho o pé dentro da racionalidade. Dar a mãozinha para o cérebro, como falou aqui a doutora Renata, né? A doutora Patrícia também. Sim. Porque, às vezes, a gente perde esse lugar dos pés no chão, né? E começa a voar nas nuvens como se estivesse vivendo um conto de fadas. E isso a gente tem uma explicação para isso. Nós vivemos numa sociedade machista,
né? E dentro desse machismo estrutural, a mulher foi educada para viver aquele amor romântico. O príncipe encantado, a pessoa que vai chegar na vida dela e vai trazer toda aquela felicidade que ela nunca teve. E aí ela encontra alguém que começa a atender essas expectativas. E fala, nossa, agora eu achei, né? É ele. Ou ela, né? Pode ser também. E aí acaba caindo nessa armadilha, que é uma armadilha. Tá? E uma coisa a gente sempre orienta para quem estiver num relacionamento, quando pedir transferência de dinheiro, olha, começou a se relacionar, tá tudo lindo, maravilhoso, tananã. De repente fala assim, nossa, eu tenho um investimento maravilhoso, que você vai ganhar tantos % por mês que nenhum banco paga. É sempre um valor, assim, que não está dentro da realidade econômica do país. Ou então, olha, a minha família que mora lá no outro estado, meu pai está passando por uma cirurgia e preciso agora desse dinheiro, porque senão ele não vai conseguir fazer uma cirurgia. Então, assim, desconfie, né? Quando começar a solicitar alguma transferência bancária, algum valor em dinheiro, porque isso é o início dessa pessoa começar, talvez, a perder todo o seu patrimônio. Tem pessoas que perderam a economia de uma vida inteira. E quando se dá conta que caiu num golpe, isso, gente, leva até em situações assim, da pessoa em depressão profunda. Adoece, né? Adoece, gera problema de saúde mental e, às vezes, até em pensamentos suicidas. Porque ela não... E é tanta vergonha, fica com muita vergonha de procurar, de contar isso para alguém. Às vezes tem vergonha até de contar, não é nem de ir na delegacia, de contar para a polícia. Tem vergonha de contar para sua família, para seus filhos. Fala assim, como você, uma pessoa tão bem-sucedida na vida, né, caiu nessa armadilha? Como? E aí ela mesmo tem uma autopunição, uma culpa, né? Carrega a culpa dela mesmo por ter caído naquela armadilha. Agora, doutora Zapponi, claro, né? Quer dizer, uma pessoa com uma determinada idade e chega aqui, de alguma forma, está pretendendo dar o golpe com a idade bem diferente, né? Ou para mais ou então para menos. Seria um indício ou quem, de alguma forma, como aqui já foi dito, né? Que é uma verdadeira engenharia, como disse a doutora Adriana, de quadrilhas que preparam, portanto, ali aquele que vai atacar aquele alvo. Eles também têm esse cuidado de mais ou menos medir a mesma idade, alguma coisa assim? Tudo que nós não conseguimos coibir, seja exploração sexual de criança e adolescente, seja estelionato amoroso, seja o que for, nós estamos lidando com crime organizado. E quando a gente fala em crime organizado, o crime ele é tão organizado quanto nós. Eles têm requintes e tecnologias e estudos bem mais avançados, às vezes, do que nós que estamos tentando lutar e coibir. Porque quando ele vai praticar alguma coisa, ele já pensou em N alternativas para sair daquilo, se ele for descoberto. Então, olha só, a gente está tratando com questões organizadas, literalmente organizadas. Porque aquele homem que vai praticar, ou aquela mulher que vai praticar, né, esse estelionato amoroso, ele ou ela já pensou, ele já estudou. Nós tivemos casos emblemáticos aqui em Brasília. O caso daquele rapaz que era estudante de psicologia, que lesou uma série de mulheres, que foi preso. Ele foi preso em Vitória do Espírito Santo, salvo engano. Foi uma operação aqui de Brasília que conseguiu pegar esse estudante, que era um rapaz de 21 anos de idade, que conseguiu lesar várias mulheres à distância. Né? Então, assim, nós estamos num momento de relações fluidas e de relações negociais. A história do sugar daddy, da sugar mom. Eu vou ficar com você porque você vai me proporcionar, sei lá, vai pagar minha faculdade, vai pagar o meu flat, vai me dar um carro e tá tudo certo. Então, assim, o limiar disso é muito tênue. Né? Porque, assim, é você dizer de que forma que essa afetividade foi usada, de que maneira que o fator psicológico dessa pessoa foi usado, qual a carência, qual foi o gatilho que aquela pessoa conseguiu adentrar naquele outro, o que foi que ele conseguiu acionar para ter essa pessoa tão refém.
Então, assim, são fatores tão diversos e tão específicos, né? Porque você está lidando com o quê? Com a mente humana e com o coração. 2 terrenos que ninguém consegue pisar. Então, assim, o que é que leva isso a acontecer? O que é que aquela pessoa, tanto o estelionatário ele é um bandido, mas, assim, aquela pessoa que é a vítima, o que ela carrega naquela mochila dela, emocional, o que ela tem no contexto familiar dela, no contexto atual de vida dela, que faz com que ela se torne essa presa tão fácil. Tem os fatores culturais e educacionais que até hoje nós mulheres, estou falando das mulheres, somos educadas para esperar o príncipe encantado que vai nos salvar e nós vamos ser felizes para sempre com ele. Ninguém conta a história pós. Surgiram algumas princesas guerreiras aí no meio da história, mas continua tendo o mesmo enredo, que vai chegar o homem no cavalo branco com a capa vermelha e vai te salvar e você vai ser feliz para sempre. Então, assim, o que é que precisa mudar? Precisa mudar a educação, precisa mudar a cultura. As mulheres, da mesma forma que nós mulheres nos empoderamos de um lado, nós continuamos a mesma do outro. Então, a gente precisa, na verdade, equalizar e equilibrar essa questão. Tipo, tudo bem, saber até onde meu braço alcança, o que é que eu quero. E nós não precisamos nem salvar, nem corrigir homem nenhum. Outro dia eu estava vendo na rede social um homem falando o seguinte: o homem, quando ele quer ficar com uma mulher, ela pode não ter nada, ele vem e resolve a vida dela, dá uma boa condição para ela, faz ela estudar, muda a vida dela. A mulher, quando quer se relacionar com o homem, ela vê se ele tem condição, ela não vai ficar com um homem sem condição. E, na verdade, não é isso que está acontecendo. As mulheres, elas são treinadas para salvar e mudar aquele homem. Ela é treinada para cuidar e para justificar aquele homem. Não é? Foi o que eu falei. A mulher, ela tem que ser impecável. Que foi o caso, até nós tivemos de uma advogada chamada de feia, num júri. Quer dizer, a mulher, ela tem que ser bonita, competente, para estar no júri. O homem, ele pode ser barrigudo, descabelado, desdentado, feio, horroroso, e está tudo bem. Então, são valores e culturas que vão muito além do que só o tema que está posto aqui. São temas muito mais... É a ponta do iceberg que a gente está falando aqui. Porque, na verdade, as coisas que estão vindo lá para... são muito maiores, as mazelas são muito maiores. Então, é muito difícil você lidar com isso. Porque inúmeras mulheres... O que acontece nesse caso que a gente está debatendo? As mulheres são capazes de falar do crime, do estelionato em si. Aí ela não fala que ela teve um relacionamento amoroso com ele. Aí quando você chega e fala, mas espera aí, você conheceu ele no Tinder. E do Tinder evoluiu para quê? Por esse empréstimo? Ah, não, eu me relacionei com ele daqui até aqui. Ué, então você teve um relacionamento amoroso. Por que você não colocou que você teve um relacionamento amoroso com ele? Não, mas é que eu não queria que minha família soubesse, não queria que minha mãe soubesse. Ah, eu não posso, eu tenho que estar no sigilo, porque eu não quero que os meus amigos do trabalho saibam. Né? Então, tem toda essa questão e essa pressão social. Porque se um homem, muitas vezes, ele sofre esse tipo de golpe, na roda de amigos, você melhorou a vida dela e está tudo certo. Entendeu? Agora, se a mulher passa por isso, ela foi a trouxa. Ela foi... Então, até socialmente, o homem melhorou a vida da mulher, ok. E ele vai ganhar de novo. Aí, a mulher passou por isso, ela perdeu. Como que ela vai reaver esse bem que deve ter sido um outro homem que ajudou ela a ganhar, né? Porque no inconsciente, quem foi lesada, na verdade, não foi a mulher, foi o outro homem que a mulher teve, que construiu esse patrimônio com ela e que ela fez este outro homem perder. Tem até esse raciocínio. Olha como a coisa é muito mais extensa. Perfeito. E eu aproveito justamente essa colocação da senhora, doutora Raquel. Dizer, as redes sociais, de alguma forma, elas facilitam para o desavisado de que alguém está ali de olho, buscando informações para poder lhe aplicar um golpe. Por que eu pergunto à senhora esse detalhe? É importante que as informações nas redes sociais sejam postadas de forma segura,
de forma, vamos colocar assim, que não dê margem para que se busque ali uma informação importante para facilitar esse tipo de golpe que infelizmente vem acontecendo, não só aqui no Brasil, como também no mundo todo, doutora Raquel? Sim, Walter, facilita sim. E qualquer tipo de golpe, né? Seja ele financeiro, seja ele de sequestro, do Pix, né? O que acontece, Walter? Hoje as redes sociais, ela traz uma falsa imagem de vida ideal. Então, eu, Raquel, se posto lá a foto da minha família, eu estou sujeita a depois falar assim, olha, eu sei que ela é casada, que ela tem 2 filhos, olha aqui. Ela marca aqui os lugares onde ela frequenta. Então, até que ponto essa minha exposição facilita? Facilita, sim. Eu ser um alvo de um estelionatário. E também tem aquelas pessoas que falam assim, ó, não gosto de rede social, não vou me expor, tenho uma rede para seguir as informações dos outros. Mas aí, Walter, a gente fica naquela discussão assim, como que você não tem uma rede social, Walter Lima? Como que você, uma delegada que fala sobre direito de mulher, não tem uma rede social? Como é que você vai se aproximar? Como é que você vai passar a informação? Então, tem muitas pessoas que fazem assim, o perfil profissional aberto e tem o perfil pessoal, só para os familiares, para aquelas pessoas que realmente você conhece. Mas mesmo assim, Walter, nós ficamos refém. Vou te contar um caso, eu gosto de contar casos. Vamos lá. Uma moça conheceu um soldado americano. Um soldado americano, né? Lá no Afeganistão. Essa é conhecida. Entendeu? Vai. E aí, prometendo juras de amor, etc e tal. O que ela faz? Qual a primeira coisa que eu faço quando eu conheço a doutora Renata, a doutora Adriana, a Patrícia, a Walter? Eu adiciono vocês na minha rede social. Só que ali vocês vão ter acesso à minha rede social, vocês vão saber quem é o meu marido, quem é a minha mãe, quem é o meu pai, quem são os meus irmãos. Enfim, dito e feito, Walter. O soldado americano fazendo chamadas de vídeo com essa moça. E aí, vamos filmar relações íntimas. Tudo bem, o relacionamento durou lá praticamente 1 ano e meio, virtualmente falando. E passados 1 ano e meio, fim de papo, não vamos ter mais relacionamento. E o que ele fazia? Ele gravava a intimidade da moça nos encontros virtuais. Ué, você não vai mais me responder as mensagens? Então, eu vou divulgar para os seus contatos, para os seus amigos da sua rede social, que hoje eu sei quem são, o que você anda fazendo, o que você anda fazendo na sua intimidade. Isso é um tipo de golpe também. E aí eu falo, ninguém se relaciona com o outro achando que vai sofrer um golpe. Até que ponto? É claro, é que nem a doutora Renata falou, o noivado é para você conhecer, para você aparar as arestas, para saber, vamos caminhar juntos, temos as mesmas afinidades, as nossas diferenças, a gente consegue conviver e contornar na diversidade? Então, assim, a informação facilita, rede social facilita, mas assim, a gente não pode fechar os olhos. Nós temos casos aí de mulheres que se relacionaram 10, 15 anos, e aí quando você termina, vem um tapinha nas costas e fala, nossa, você não sabia que esse senhor era um assediador, que era um estuprador, que era um estelionatário, isso e aquilo? Então, às vezes, você fica cega ali no amor envolvido e você não consegue enxergar. Infelizmente, a gente precisa ter os 2 pés no chão. E a senhora citou esse caso aí no exterior, também teve um outro? Acho que as senhoras também sabem, pessoas que passavam como um astronauta, estava na Lua e que ia pousar com a nave e precisava de dinheiro para gasolina. Exatamente. Tem um posto de gasolina ali do lado da Lua. Isso tudo é o coração que está cego, doutora Renata, que não enxerga uma história dessa? Walter, sei lá se o coração tá cego, mas assim, a inteligência com certeza, né? Porque nesse caso precisava imaginar como é que ele ia abastecer lá na Lua, né? Gente puxa esses não exemplos, sei. não para poder, assim, de certa forma, tipo, menosprezar as pessoas, mas simplesmente para orientar a que ponto chegam, portanto, aí
as pessoas que aplicam esse tipo de golpe, né, doutora Renata? Mas é que eu falei. É complicado, Walter, porque assim, a versão ela é envolvente. Quando a gente está falando da figura do estelionatário, essa pessoa que é estelionatária, ela tem a lábia. Então, assim, você contando essa história, eu rindo aqui, parece que é bobagem. Mas eu tenho certeza que a mulher que ouviu essa história estava tão envolvida com aquilo ali, porque ele não contou desse jeito. Ai, você não sabe como é aqui em cima, as estrelas, a Terra, que não sei o quê, parará. E aí eu passei num planeta A, no planeta B, e vai envolvendo ali, vai contando, porque ele cria uma história toda. Então não é assim do jeito que a gente está jogando aqui. E por isso que fica confuso ou fica difícil para você perceber que se está dentro de um golpe, de um estelionatário. Normalmente, a via de regra do estelionatário, ele é extremamente inteligente. Ele não é uma pessoa de inteligência média. Ele tem inteligência, né, acima da média, via de regra. Também, né? E ele ensaia essas histórias, ele planeja essas histórias. Então, assim, não é aquela historinha que ele acabou de inventar agora. Ele tem todo um contexto, toda uma preparação, todo um envolvimento para poder falar sobre aquilo. Com relação à questão dos soldados americanos, né, existe uma página, porque assim, o soldado americano, Walter, o que eu tenho de soldado americano nas minhas redes sociais, não acredito, meu Deus do céu, toda e qualquer mulher que tem Facebook, mas se ela Instagram, apaga ou responde? Não, eu nem perco mais tempo. Está dentro dos meus atores, está lá. É ele e os árabes, né? São duas correntes distintas. Mas, enfim, os soldados americanos, essa figura, né, do homem másculo, bonito, lindo, maravilhoso, é soldado americano. Fardado, claro, porque todas nós mulheres devemos ficar de 4 por conta de um homem fardado, né? Enfim, nos Estados Unidos, o exército americano, ele disponibiliza uma página para que você insira os dados desse candidato para saber se ele realmente faz parte do exército americano. Então, se você que está aí me ouvindo, né, estiver aí num relacionamento com alguém que se diz do exército americano, entra aí na internet, no seu Google, procura essa página, porque existe. Né, para vocês verem como está o alcance disso. Então, eles preocupados, eles dizem o seguinte, lá na página deles, mais ou menos assim, olha, se você tem dúvida de que essa pessoa realmente integra, né, o exército americano, né, passe aqui os dados que a gente vai ver se ele realmente faz parte. Porque muitas vezes, é o que eu estou dizendo, este fulano, ele pertence ao exército americano, e aí ele foi para um lugar X, estranho, esquisito, em que ele está em guerra, incomunicável e que vai precisar de você, mulher, que é a única pessoa que consegue falar com você. Né? Entendeu? Eu tive um cientista que foi fazer uma pesquisa, nem me lembro o lugar onde era, e a única coisa, ele foi assaltado, e a única coisa que sobrou para ele foi o celular para ele poder falar comigo. Veja que assaltante bonitinho é esse, né? Deixou um celular para poder comunicar. Então, assim... Com você. E comigo, claro. Por quê? Porque ele não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém. Né? Aí eu falava assim, mas me dá aí o nome da empresa que você trabalha, porque eu vou entrar em contato com ela. Não quero que eles fiquem sabendo o que está acontecendo. Aí começa, né? Enfim, à toa de lá, Renata de cá, a gente rendeu muitas conversas, eu rindo da cara dele. Desculpa, amor da minha vida. Né? Mas por quê? Porque você acaba fazendo isso. Né? Essas pessoas, elas entram dentro dessa ideia, desse objetivo de obter vantagem e cria uma história. E cria uma história com todo um contexto, com toda uma forma de envolver. Não é assim de qualquer jeito. E eu aviso, todas as mulheres recebem direct, recebem isso aí aos montes. E eu vou falar outra coisa para vocês também. Eles falam palavras lindas. Os homens precisavam aprender metade, né, do que eles falam. Não dei ideia. E tem também... Que os estelionatários falam, porque eles são cativantes. A senhora fala daqui a pouquinho sobre o Illuminati e outros assuntos também. Eu peço licença às senhoras, já que eu preciso ir ao nosso intervalo, mas é rápido. A gente volta em instantes, porque 1 hora já se foi. Nós vamos ter mais 1 hora pela frente para que possamos, então, avançar nesse tema importante. Até já. Você está ouvindo... Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar... Justiça na Tarde. Justiça na Tarde debate.
Ok, vamos nós de volta, já entrando na segunda hora, hoje aqui no nosso debate dentro do Justiça na Tarde. O assunto realmente é importante e com toda certeza repassando para você informações preciosas para que você não entre neste golpe, portanto, conhecido como estelionato sentimental. Hoje nós estamos aqui com as nossas convidadas, doutora Patrícia Zapponi, doutora Renata Malta Vilas Boas, doutora Raquel Fará, como também a doutora Adriana Romana, doutora Adriana, que é delegada-chefe da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher da Polícia Civil aqui da nossa capital federal. Doutora Adriana, quer dizer, a gente falou bastante aqui sobre as formas de golpe, os cuidados, mas pelas ocorrências já registradas, acima de tudo, foi possível traçar um perfil de vítimas, tanto do sexo masculino como também do sexo feminino. Quer dizer, e diante desse trabalho também de busca pelos culpados, também teria um perfil de quem mais pratica esse tipo de crime? Seriam homens, seriam mulheres? A senhora teria esses dados, doutora Adriana? O perfil das vítimas, né, desse tipo de crime, nós identificamos que quase 83% das vítimas eram mulheres e 17% homens, né? E em relação ao perfil dos autores, daqueles que foram identificados, 16% eram homens e 9% mulheres. E um grande número de pessoas não identificadas. Porque utilizou um nome falso, né? Muitas vezes só o primeiro nome e o número de telefone que não é cadastrado no nome daquela pessoa. Então, assim, isso dificulta muito a investigação nos casos de crimes de estelionato. Eu imagino se todas as pessoas que passaram por esse tipo de golpe registrassem a ocorrência, eu quero crer que os dados dessa estatística seriam bem diferentes, né? Sim, eu acredito que o número que a gente chegou aqui foi um total de 229 entre o janeiro de 2019 até até outubro de 2023. Foram um total de 229. Mas, com certeza, nós temos uma subnotificação, uma cifra negra desses números. Porque as vítimas se sentem realmente com muita vergonha de procurar ajuda e muitas vezes suportam esse prejuízo calada. Ficam caladas e não procuram qualquer tipo de ajuda. Nem para procurar se ressarcir civilmente, né, do dano que sofreu, do prejuízo, e nem na delegacia para que seja feita a apuração criminal. E o perfil das pessoas que praticam esse tipo de crime, aquelas que de alguma forma foram alcançadas pela autoridade policial? Como é que é o sentimento dessas pessoas quando são descobertas? Não, pode deixar que eu vou ressarcir o prejuízo. Foi num momento difícil da minha vida, eu não queria, mas acabei entrando nessa. Me desculpa, vou me redimir, jamais farei isso. E a gente fica assim, imaginando uma coisa dessa. Olha isso que acontece, doutora Adriana? Olha só, quando a gente consegue alcançar esses indivíduos, né, eles têm uma lábia muito boa. Inclusive para poder justificar todas as suas condutas, né? Aí eles vêm e falam que, por exemplo, se teve um relacionamento amoroso, em muitos casos, que isso foi um presente, que isso foi de livre e espontânea vontade, ela pagava os jantares e todos os almoços e a despesa da casa porque ela queria, eu não tinha condições econômicas, eu era um pobre coitado. Então, assim, ele tenta se colocar como vítima também daquela situação. Ou então, em muitos casos, fica prometendo que vai ressarcir, como todo estelionatário. Fala, não, isso daí foi uma questão financeira, puramente contratual, e eu vou ressarcir daqui 2 meses. Chega até fazer um acordo civil, né? E chega no dia de pagar, não paga. Desaparece, muda de cidade, muda de estado, e enfim. Então, eles sempre estão ganhando tempo para poder ter mais vítimas, né? Alcançar outras vítimas e viver do prejuízo das pessoas. É uma forma de vida, né? O estelionato, tem estelionatários que passam a vida inteira vivendo de golpes, vivendo de enganar as pessoas. Entendo. Doutora Zapponi, e claro, né, temos esse tipo de golpe em que o acusado se apresenta para a vítima,
Mas temos também golpes de extorsão, principalmente, onde nem sempre as partes se conhecem de forma assim, fisicamente, presencialmente, somente ali no virtual, né? E hoje temos aí a tal da inteligência artificial que modifica a voz, modifica a fisionomia, conversa, enfim, faz de tudo. Quer dizer, quais os cuidados necessários também que as partes que estão, de certa forma, no relacionamento virtual, quais os cuidados que elas devem ter para não serem também vítimas, principalmente da extorsão, tipo, tem sua foto, se você não fizer isso, eu publico nas suas redes sociais. Aí que tá. Eu já peguei casos em que, por exemplo, a mulher ela se mostrava para uma tela preta, porque a pessoa do outro lado dizia que não tinha câmera. Quer dizer, você pode se mostrar e a outra pessoa não? É meio ilógico. Se você pode mostrar seu rosto, se você pode se mostrar, a outra pessoa necessariamente tem que se mostrar também. Porque o mesmo direito que o outro tem de te gravar, você também tem. Você tem que ver se é uma pessoa realmente que está do outro lado. Se é homem, se é mulher, se você é mulher, está se relacionando com um homem, precisa ver se ele é homem mesmo. Se não é uma outra mulher ou vice-versa. Se você é homem achando que está se relacionando com uma mulher, se não é um outro homem que está ali. Porque como é que você vai se relacionar com alguém que você nunca viu, não viu? Ah, eu não tenho uma câmera. Então tá, quando você tiver a câmera, aí eu abro a minha câmera. Enquanto você não tiver a sua, eu não abro a minha. E acontece até com adolescentes. Peguei um caso recente, Walter, que uma adolescente de 16 anos, achando que estava se relacionando com um menino de 16 anos, ela filmava as partes íntimas dela, convocou as amiguinhas de escola também, fez a mesma coisa com as amigas, e de repente começou a ser chantageada por este homem, era um homem adulto, queria contar para a mãe, para o pai, para todo mundo, que ia contar na escola, o que ela tinha feito com ela e com as amigas, se ela contasse para alguém o que estava acontecendo. Porque quando ele se mostrou que era um homem adulto, ela desesperou. Aí a menina começou a se cortar, surtou na escola, tudo. Então, veja, até qualquer aplicativo de relacionamento, vê quem é. Ah, ele falou, ele trabalha no Exército Brasileiro, vai atrás. Ah, ele trabalha numa multinacional, vai atrás. Não custa, a rede social, joga o nome dele, liga na empresa, pergunta se ele é, não é. Sabe, eu tive um caso até de uma mulher que começou a se relacionar com o major do Exército. E aí ela foi descobrir, reuniu 9 mulheres que se relacionavam com esse major do Exército. Fez um almoço para as 9 mulheres. Mais a mulher dele oficial, que morava no apartamento funcional. Eram 10 mulheres envolvidas com o mesmo homem. Um major do Exército Brasileiro, aqui em Brasília, gente. Então, assim, procurem, prestem atenção. Presta atenção, gente. Outro caso, o rapaz, eles iam dirigindo, ela morava em Taguatinga, ele parava no meio da estrada, aparecia com flores, fazia declaração. E aí, quando foi para a casa dela, para se mudar, levou uma mala cheia de camiseta com um anúncio político. E aí ela fez um enxoval dele, coitado. Ele era tão humilde que ele só usava camiseta que davam para ele, entendeu? Não, ele tinha essa mulher, mais outra, mais outra, mais outra. Então, prestem atenção. Presta atenção. Sabe, tudo bem, eu sei que as pessoas, elas estão carentes, a gente teve o problema da pandemia, tudo. Mas presta atenção. Será que qualquer paixão diverte? Não, gente. É cientificamente provado que são 90 dias de bobagem. Você fica cego 90 dias. 90 dias de inconsciência. Passou os 90 dias, começa a prestar atenção. Né? Alguma coisa, eu falo que denuncia. Ele não é perfeito. Vai ter alguma coisa na fala, no comportamento, que vai dar um ruído estranho. Vai soar falso. Ah, ele é um grande empresário. Um grande empresário, primeiro, que ele não vai precisar que você tire um empréstimo no nome dele. Para ele, né? Para ele, não vai precisar. Ele vai ter uma rede de amigos, empresários também, que fechadamente eles vão se apoiar mutuamente.
a um grande construtor. Ele não vai precisar de você, mulher, que tire um financiamento na Caixa Econômica para ele construir. Ele vai ter um pool de construtores que eles fazem a ciranda e se apoiam. Ah, eles querem te ver, mas não conseguem? Então, só quando tiver a câmera dele para abrir também que você vai abrir. Ai, me manda dinheiro porque eu não tenho dinheiro para a câmera. Não tem dinheiro para a câmera, não dá para se relacionar com você. Gente, não consegue comprar uma câmera para o computador, não vai se relacionar com você. Será que você tá tão ruim assim que você precisa pagar para alguém se relacionar com você? Poxa vida. Essa questão do relacionamento utilizando aplicativos, quer dizer, as plataformas, de alguma forma, elas teriam alguma responsabilidade com aquela pessoa que se passa por alguém, mas que não é, mas que quando se registrou ali, ou se, enfim, quando colocou ali os seus dados, quer dizer, a plataforma tinha que checar se era verdade, se não era. Até que ponto essas plataformas teriam também responsabilização nesses casos, doutora Renata? Olha, Walter, esse é um terreno muito perigoso, né? Assim, para me posicionar. Mas eu entendo, Renata, entendo que sim, as plataformas elas devem se responsabilizar por estar divulgando esses dados. Porque a partir do momento que eu coloco lá que eu sou isso, que eu sou aquilo, essa plataforma teria que fazer essa checagem. Porque ela está permitindo que as pessoas conheçam pessoas que nem existam às vezes. Então, eu acho que se ela disponibilizou, porque é um serviço, né? Então, eu tenho lá a parte que é grátis, depois a parte que paga, né? Aí tem Master Plus, não sei o que lá, o tanto que você paga lá por ano, por mês, sei lá. Então, eu estou falando de prestação de serviço. Se ela está me dizendo que aquele fulano que está ali, que tem a foto, que ele disse que ele é empresário, que ele é isso, que ele é aquilo, eu entendo que essa plataforma, ela tem responsabilidade sobre isso. Porque ela está ofertando um serviço. Ah, mas você entrou lá e você se cadastrou e é grátis. Não existe almoço grátis. Está sendo grátis para mim porque ela está ofertando só parte do serviço, porque ela quer me cativar para me poder pagar ali a assinatura mensal, anual, que quer que seja. Então, cai dentro da relação de consumo e quando eu tenho, né, aí eu vou falar, um produto que não veio na forma especificada, né? E é isso, no final das contas, né? Ali eu tenho um produto falsificado, né? Essa empresa que ofertou este produto falsificado, ela tem que responder. E no fundo é isso, gente. Se a gente parar para pensar, né? Esses aplicativos é um grande cardápio. É um cardápio de pessoas que tem ali qualidades. De repente, você gosta só de louro, dos olhos azuis, ou só de librianos, né? Eu gosto de pessoas só do signo de Libra, sei lá. Né? E aí, a plataforma vai te apresentar todos os librianos que ela tem ali cadastrado. Africano, não. Como assim? A senhora não citou. A senhora tem que citar. A senhora falou alemães, tem que citar também os africanos. Afro-ameríndios. Mas eu não falei alemães. Não. Falou, não? Librianos. Eu falei Só falou loiro de olho azul. Ele já se remeteu aos alemães. Não, enfim. O X, mano, eu tenho que lembrar que é X, todo Walter. mundo Todo mundo é X. X. Pronto. E os librianos, aí depois tem os outros 11 signos. Exatamente. Né? Porque geminianos, capricornianos, Geminiano não. leoninos. Geminiano não, aquariano não. Vamos riscar esses aí dos aplicativos. Mas assim, quando a gente está falando, é uma oferta de um serviço. E como uma oferta de um serviço, quem está ofertando? Então, o Tinder e similares, os outros que tem. Sim, Badu. Os outros que tem aí, eles sim devem ser responsabilizados por isso. Só que a maioria desses aplicativos, eles não são no Brasil. Então, aí a gente tem um outro problema, né, de criar toda uma rede específica para poder falar, né, criar mesmo um tratado internacional para tratar desses temas que está precisando. Mas eu entendo que sim, que teria que ser responsabilizado. Por quê? Porque ela fez a oferta de um produto
vou chamar com defeito ou com vício? Eu não sei bem, os Acho que dois, com os né? dois, O falso. Um produto falsificado, sei lá. Erro de né? pessoa, não sei. Né? Não sei exatamente qual seria o problema, mas porque pode ser todos eles juntos e mais um pouco. Então, eu entendo que sim, que as plataformas devem ser responsabilizadas quando não fazem a checagem oficial dessas pessoas. Por exemplo, quando a gente está falando daquelas empresas de namoro mesmo, né? Os casamenteiros, né? Os tradicionais Os casamenteiros, casamenteiros. que aí eu tenho a empresa, que eu né, montei uma empresa que eu vou fazer um book, que eu vou escolher pessoas, aí eu vou ofertar para você, Walter, né? E você vai me dizer... Vai fazer um cruzamento. Vou fazer esse tinha cruzamento. Table for six, uns E trem para assim, ter né? o par perfeito, aquela coisa toda. Não é uma obrigação de resultado. Assim, que você vai encontrar realmente o par perfeito e que você vai ser feliz para sempre. Mas aquelas informações que eu coloquei ali e que a outra pessoa colocou ali precisam ser checadas pela empresa. E se eventualmente, né, eu descobri que X ali, que foi a minha escolha, né, o X ali, ele não preenche aquele perfil, não é o empresário que eu quero, ou sei lá o que eu quero, ela vai ser responsabilizada. Porque ela me ofertou um produto que não está na forma como foi pactuado. Uhum. Agora, como responsabilizar, portanto, essas plataformas? Teria já um encaminhamento próprio para isso, doutora Raquel? Walter, inicialmente, assim, as pessoas utilizam as plataformas digitais se escondendo, tá? Então, assim, nós temos o marco de regulamentação o LGPD. do LGPD e temos também o que? A maioria dessas normativas, vamos supor, Facebook, Instagram, Twitter, tem o X agora, né? A plataforma X, WhatsApp, todos eles são internacionais. Uhum. Então, assim, por conta de ser internacional, nós precisamos de uma regulamentação na lei brasileira. E nós não temos. Nós não temos essa regulamentação. O que nós utilizamos para salvaguardar o direito do cidadão, das pessoas que utilizam dessas plataformas, é o Código Civil. O civil, né? E o criminal. Fora isso, nós não temos uma regulamentação. Nós não temos. Talvez tenhamos aí em andamento um projeto de lei, mas regulamentar, dando a devida responsabilização destas plataformas, que sim, concordo com a doutora Renata, tem que ser responsável, nós não temos. Por isso que surfam na onda e estão no limbo. Além... A gente Doutora tá falando Adriana. aqui a gente está falando hoje do estelionato sentimental, amoroso, afetivo, né? Mas a internet tem sido um terreno muito fértil para a prática de vários outros crimes. Dentre eles até contra crianças e adolescentes. Crimes graves aí, né? De estupro de vulnerável, que é possível esse tipo de crime através do meio virtual. Também divulgação de fotos íntimas, enfim, pornografia infantil. Então, assim, é um terreno muito terra de ninguém, né? E acaba que a responsabilidade tem sido buscada das pessoas que estão do outro lado. Mas as plataformas que oferecem o serviço têm respondido muito pouco. E na esfera criminal, praticamente nada. E olha que a gente só está Doutora falando Zapone. da internet, a gente não está falando da Deep Web, que é o lado mais profundo da internet. Imagina, se o que a gente tem acesso, o ser comum, que pega um celular aqui e acessa o que der. Existem pessoas que acessam o outro lado da internet, que é um comércio muito pior, né? E que tem coisas que é o poder paralelo, que é o que eu falo. Por que nós não conseguimos coibir? Porque existe uma organização de um poder paralelo que vai muito além do que nós imaginamos e que tem muita gente envolvida. Então, assim, é uma organicidade. Se você for pensar, o que a gente está falando hoje do estelionato, existe o quê? Uma engenharia do que vai fazer.
aonde vai agir, né? Por exemplo, tem especializados em agir em templos religiosos, em mulheres que vão para templos religiosos buscar Não que os o seu templos acalento. estejam envolvidos. Não, não. Mas acontece nos templos religiosos. Tem outros que só com funcionárias públicas. Então, eles estão se especializando em ambientes favoráveis. Outros em mãe solo, em escolas. Veja bem, em escolas. Olha só. Eu peguei um caso em que uma pessoa, ele pagava para a mãe de uma de uma criança, para poder ir levar e buscar essa criança, para poder se relacionar com as mães solo, né, as mães separadas de determinada escola. E aplicou golpe em várias mães daquela escola. Academias de ginástica. Academia de ginástica. Então, assim, em todos os lugares, mas tem nichos, né? Eles criam nichos e se especializam nisso. Então, assim, vamos prestar atenção. Agora, doutora Adriana, uma vez a pessoa identificada, não foi no flagrante, foi na investigação, se chegou, portanto, à conclusão. Claro, uma prisão temporária, pode ser também convertida em preventiva. Quer dizer, essa pessoa pode, uma vez culpada, e aliás a justiça já, de certa forma, decretando ali, mesmo de forma preventiva, a sua prisão, quer dizer, de certa forma, vamos colocar assim, né? Espanta os demais estelionatários que praticam esse tipo de delito, muito pelo contrário. Quer dizer, qual a influência de forma, vamos pensar assim, né? De forma positiva, quando se prende, quando se alcança, portanto, uma pessoa que praticou esse tipo de delito e que ela fique, portanto, à disposição das autoridades competentes? Olha, não só a prisão cautelar, né? Qualquer que seja, mas a sentença definitiva, a prisão definitiva também é algo muito importante. A responsabilização, ela traz para a sociedade um efeito de que, se eu praticar aquele tipo de conduta, eu vou ter essa responsabilização, essa resposta. Então, esse é um lado de quando o Estado age de forma repressiva em razão de uma pessoa individualmente, ela está também tendo um efeito preventivo em relação às demais. Então, é muito importante essa ação do Estado, não só da polícia, não só do judiciário, mas coordenada para chegar no fim comum. Então, quando a gente trabalha num inquérito policial, num procedimento policial, o que a gente está buscando? O maior número de provas possíveis para poder levar e para trazer a verdade. Primeiro, a gente tem que trabalhar com a verdade. Se o fato já não é verdadeiro, então a gente não vai trabalhar para poder, tanto para absolver como para condenar. E esse trabalho precisa ser muito orquestrado e coordenado, porque tem um efeito social muito importante. Se, por exemplo, a gente prende em flagrante hoje o sujeito, né, que praticou um estelionato sentimental, e amanhã ele vai para uma audiência de custódia e ele é solto, qual é a resposta que nós estamos dando para a sociedade e para ele mesmo? O que ele vai falar? Nossa, eu fiz tudo isso, ganhei 500 mil reais em desfavor de tanta gente, dei prejuízo aí para tanta gente, e aí, na hora que me prenderam, o juiz já me soltou na audiência de custódia. Qual a resposta que você está dando para ele? Continue, que você está no caminho certo, você está ganhando dinheiro fácil, é um criminoso e ele vai continuar praticando crime. E para quem está pensando em praticar, vai pensar, olha só, ele foi pego e foi solto, então a responsabilização é pouca, né? Então, a gente precisa pensar sobre isso também, porque a prisão cautelar, ela tem esse papel, assim como a prisão condenatória, de mostrar para a sociedade que o Estado não tolera aquele tipo de conduta. Não estou dizendo que a pessoa tem que ficar presa para sempre, mas é preciso que a prisão tenha esse efeito pedagógico de transformar a sociedade, porque ela tem esse poder também. O sentimento, aliás, o estelionato sentimental, doutora Raquel, de alguma forma também procura alcançar crianças? Sim, claro. Walter,
Se a gente pegar no âmbito da internet, foi o que a doutora Patrícia falou, nós não temos a identidade do outro, tá? Então, quando a gente fala de adolescentes, eles acham que estão se relacionando e trocam imagens de nudez, de intimidade, e um fica ameaçando o outro. Tem casos em escolas de que, olha, vou terminar o namoro com você, mas se você terminar comigo, eu vou divulgar no WhatsApp, no grupo da escola, o que você fez, o que você faz, como é que você é na intimidade, assim, assim, assado. Então, isso não passa, é o que a doutora Adriana estava falando. Tem o estelionato amoroso, mas tem a extorsão. Você está tentando extorquir ali, uma chantagem, uma ameaça, né? Acontece demais nas escolas. É fato. Não só com crianças, adolescentes, adultos também, querendo obter, de certa forma, uma vantagem ilícita, no detrimento de expor o relacionamento que obtiveram ali, eventual. Esse tipo de conversa, doutora Renata, é importante que aconteça dentro de casa, tipo de conversa no sentido de alertar, de preparar, olha, cuidado. É importante que aconteça dentro de casa, porque existem também pais que não se sentem à vontade de levarem esse tipo de assunto para dentro de casa, dialogar com os filhos. Às vezes se sente constrangido de fazer a abordagem, mas é importante em termos de prevenção. Com certeza. Walter, o lugar em que a criança e o adolescente devem aprender sobre esses temas é dentro de casa. Não é papel da escola falar sobre isso. Porque eu não estou falando em ensinar que alguém vai entrar em contato. Eu estou falando de um pai e uma mãe ensinar para essa criança, para esse adolescente, a se defender na vida, que existe perigo do lado de fora e que às vezes o lado de fora é dentro de casa que vem pela internet. Então, assim, eu vejo que é obrigação dos pais prepararem seus filhos para a vida. E uma das formas de preparar para a vida é falar, olha, filho, né, aqui o mundo ele é perigoso. E um dos perigos é esse. Se você vira para o seu filho e fala assim, menino, você tem que atravessar a rua, tem que olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, esperar, ver a distância do carro, você vai explicar isso. Né? Por quê? Você não quer que seu filho seja atropelado. Então, se você não quer que seu filho possa vir a ser vítima de algum desses crimes que a gente está comentando aqui, então precisa preparar essa criança e esse adolescente para isso. Então, não é papel da escola. A escola, ela vem, né, trazer... Oi? Reforçar. Ela vem reforçar, mas está dentro do processo de cuidado. Cuidar. Isso é a obrigação dos pais, de cuidar dos seus filhos. Então, pai, mãe, mãe, enfim, com todas as combinações existentes, né? Eles têm essa obrigação de cuidar dos seus filhos. E o cuidar passa, né? Menino, escova dente, menino, penteia o cabelo, menino, faz dever de casa. Menino, você precisa aprender a se virar no mundo. Porque este pai e esta mãe, ela consegue proteger muito mais o seu filho, oferecendo ele ferramentas para ele poder se virar lá fora. Porque se eu coloco esse menino dentro de uma bolha, essa criança, na hora que não tiver essa mãe ou esse pai do lado, como é que vai fazer? Não aprendeu. E aí ele vai ter que aprender na marra. E aprender na rua é muito mais difícil, é muito mais complicado. Concordo também que para os pais não é fácil, principalmente porque a gente está tentando entender como é que funciona tudo isso. E eles, às vezes, sabem muito mais rápido e muito mais fácil do que a gente. Porque a gente não está... A gente está experimentando o que está vindo. Mas eles já nasceram inseridos, né, dentro dessa ideia da internet, dessas comunicações. Então, nós estamos, em relação aos nossos filhos, defasados. Mas isso não exime a minha responsabilidade de sentar e conversar. Se eu não fizer isso, alguém vai fazer. Pode ser que seja uma pessoa amiga, conhecida, responsável, como pode ser da pior forma possível. Então, eu, enquanto mãe, eu vou ter que escolher o que eu vou fazer. Né? É difícil conversar com os filhos sobre sexo? Sim, é difícil conversar sobre isso.
Mesmo porque a gente também não teve essa preparação lá. Como ser mãe, como ser pai. A gente não sabe também. É tudo tentativa e erro. Às vezes dá certo, às vezes nem tanto. Né? Mas, quando você senta para pensar, eu vou cuidar do meu filho ou da minha filha da melhor forma possível, eu tenho que dar ferramentas para que essa criança se torne um adolescente saudável e que saiba se virar. Porque eu não vou estar ali 24 horas ao lado daquela criança. E digo mais, mesmo que eu estivesse ao lado, se essa adolescente está com o celular na mão, é como se eu nem estivesse ali. E a gente sabe que muitas vezes, né, tá lá a mãe no celular, o filho no outro, o pai no terceiro celular e ninguém está se comunicando. E cada um está numa parte do mundo. Entendo. Agora, doutora Zapponi, o sentido, a filosofia, vamos colocar assim, né, o trabalho, melhor ainda, do Laço Branco é justamente fazer com que aquelas pessoas que de alguma forma erraram, agrediram, portanto, as suas companheiras, que essas pessoas sejam, de alguma forma, dentro do Laço Branco, trabalhadas no sentido de serem parceiras para que o diálogo e, acima de tudo, o fim da violência doméstica possa, portanto, acontecer, né? Ou seja, esse é o trabalho. Quer dizer, contra essas pessoas, de alguma forma, também enganam o coração das pessoas. É possível também desenvolver um trabalho semelhante? É um trabalho de conscientização, né? Como o grupo reflexivo é uma forma de violência. O grupo reflexivo, o Laço, ele começou a trabalhar com ofensores até por uma sugestão da própria Secretaria de Segurança Pública. Foi uma conversa que seria interessante nós trabalharmos os ofensores, apesar de, para ser o embaixador do Laço Branco, estar na nossa diretoria, você não pode ter nenhuma passagem de violência doméstica ou intrafamiliar. É pré-requisito. Mas nós temos os grupos reflexivos dos ofensores. Existe esse trabalho. O estelionato amoroso, ele não deixa de ser uma forma de violência psicológica, patrimonial, está dentro das violências que vêm dentro da Lei Maria da Penha. Então, ele é um ofensor, sim. Não tem a violência física, mas tem a patrimonial, tem a psicológica, pode ter a moral. Então, ele precisa se conscientizar disso. Porém, entenda, a figura do estelionato, ele não vai pelo estelionato amoroso em si, ele não vai pelo estelionato. Ele vai pelas outras violências que estão em conjunto, que a gente pode identificar dentro do estelionato amoroso. Que é o quê? A violência psicológica, a violência patrimonial, a violência moral. Toda essa manipulação que ele faz, que o quê? Que faz com que a mulher não tenha condição, ela tem o seu direito de ir e vir, a sua maneira de caminhar, de seguir e de ter a sua vida ceifada. Ela tem um impedimento. É por esse impedimento, por essa violência psicológica, porque o estelionato em si é outra tipificação, outro tipo de crime. Mas dentro do estelionato amoroso, sim, ele pode passar pelo grupo reflexivo dos ofensores. Porque eu posso dizer assim, que é um agravante, olha só, do estelionato, essa questão emocional, essa questão amorosa. Usar é como se fosse um estupro mediante fraude, vai. Ele usou do emocional, da fraude, uma fraude a mais, quer usar do psicológico e do emocional desta pessoa para obter vantagem. Então, é o quê? É um agravante, por assim dizer. Deve ser, no meu olhar, tá? No meu olhar, é um agravante deste crime de estelionato. Ele deixa de ser um estelionato comum, né, por assim dizer, um crime de estelionato, para ser qualificado, no meu olhar. Porque usou do sentimento, usou da... É isso. Entendo. Agora, doutora Adriana, entre casais que têm relacionamento homoafetivo, quer dizer, também acontece esse tipo de estelionato? Sim, pode acontecer, independente da orientação sexual. Se o casal é homoafetivo, pode ser tanto o casal entre mulheres como entre homens. A orientação sexual não distingue as pessoas. Elas também são passíveis desse tipo de crime. E vale ressaltar que, assim,
A Lei Maria da Penha, ela cabe para casais homoafetivos femininos. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha é uma lei de prevenção e reparação ao gênero feminino. Ela é uma lei preventiva para proteger o gênero feminino. Por isso que ela não é junto com um casal homoafetivo de 2 homens, 2 gays tão somente. Sim. Mas ele vem protegendo o gênero feminino. E o que é gênero? É como a pessoa se identifica perante a sociedade. É como a pessoa quer ser lida perante a sociedade. É a maneira que ela é acolhida socialmente. Que não tem a ver com o sexo dela, e sim com a postura social dela. Então, a Lei Maria da Penha, ela funciona para quê? Para casais homoafetivos femininos, para as mulheres trans e mulheres travestis. Mas Pelo fato de ser mulher. Mas a Lei Maria da Penha cabe nesse tipo de estelionato? Olha, cabe nesse tipo de estelionato desde que tenha essa relação afetiva e desde que a vítima seja do gênero feminino. No caso de uma relação entre 2 homens que são homossexuais, não aplica a Lei Maria da Penha. Mas pode acontecer o estelionato sentimental. Assim como todos os demais crimes, né? Que uma relação afetiva geralmente acaba englobando, né? Porque quando chega, por exemplo, na delegacia para fazer uma ocorrência, quando tem uma relação afetiva, não é assim, só teve um xingamento. Não, teve ameaça, teve xingamento, teve constrangimento, tem violência psicológica. Então, todos esses crimes, às vezes, eles se misturam no tempo, né? Porque é uma relação abusiva que vem evoluindo e chega até o momento que aquela vítima decide procurar ajuda, porque ela não está conseguindo mais resolver sozinha. A situação realmente não é fácil, doutora Raquel. Quer dizer, quanto mais a gente conversa, claro, sempre no sentido de levar aí a orientação, o cuidado realmente aí que as pessoas devem ter, mas com toda certeza, infelizmente, esse fato acontece aqui no Brasil, acontece em qualquer parte do mundo, e o ponto correto é justamente esse, né? Ter realmente muito cuidado, de certa forma, acalmar o coração e não deixar se levar por palavras belíssimas, por promessas que jamais serão cumpridas, ou seja, por mais que a pessoa se sinta ali atraída por aquela que chegou e caiu ali de paraquedas, a pessoa tem que ter realmente muito cuidado e, por que não, também conversar com a pessoa da sua confiança, uma irmã, um irmão, um pai, uma mãe, por que não também, né, doutora Raquel? Walter, o que acontece? Quando as pessoas entram num relacionamento, e eu insisto que ninguém entra querendo que dê errado, às vezes você está tão envolvida emocionalmente que você não consegue perceber os sinais. E aí vai falar depois de tanto tempo, eu não sabia que ele fazia isso, que ele era assim, que ele era assado. Só que os sinais estavam ali, mas por conta da paixão, daquele sentimento envolvedor do estelionatário, coloca as vendas nos olhos e não quer enxergar, não quer ver. Fiquem atentas aos sinais que esse companheiro está emitindo. Presta atenção nos seus familiares. Olha, cuidado, ele não está te tratando bem. Olha, não tá errado. Cadê o dinheiro dele? Ele trabalha com o quê? Cadê a família dele? Pedir referências, procurar ajuda. Sempre se cercar de uma rede de apoio e não ficar às cegas o tempo todo. Porque às vezes você está tão envolvido emocionalmente que fala assim, não, mas o Walter me trata tão bem, só porque eu fiz um Pix para ele de R$500? Não me coloque nessa confusão. Então, assim, Walter, os sinais estão aí o tempo todo, né? E a gente tem que sempre ter os pés no chão e perceber os sinais, aquela amizade, tá lá sua amiga, olha, cuidado. Ele falou que estava em tal lugar, mas não estava ali. Olha, ele disse que trabalha com isso, mas eu tenho um amigo que trabalha nessa empresa e disse que não tem ninguém com esse nome lá. Igual a doutora Renata falou, pesquise referência. Internet está aí. Antigamente nós íamos para a biblioteca procurar uma informação, demorava dias até achar o livro. Hoje não, você dá um enter, você já tem toda a informação. Quem é Renata? Quem é Adriana? Quem é Patrícia? A gente sabe tudo ali com o enter. Então, assim, se resguardar, procurar informações e os pés no chão sempre. Doutora Renata, a pessoa uma vez, quer dizer,
passando pelo estelionato, ou seja, pelo estelionato. E a pessoa está dentro, portanto, do seu ambiente, do ambiente, portanto, da vítima. E a vítima descobriu. Como é que ela deve agir? Tipo assim, sai da minha casa porque você me enganou? Ou tem que ter o melhor momento para não se tornar, portanto, vítima de uma outra violência? Olha só, Walter, quando eu falo para as mulheres sobre como fazer isso, tem que ser da forma mais calma possível. Tem que ser, exato, você tem que agora ter sangue frio. Ele não teve esse tempo todo? Agora é a sua vez também de precisar fazer isso. Porque você nunca sabe qual vai ser a reação da outra pessoa. Então, pode ser que ele, na hora que for pego no flagra, né, ele tenha uma reação violenta. E a reação violenta mínima, que seria xingar, já é muito ruim para essa mulher. Porque eu já tenho ali uma violência acontecendo. Mas essa seria, se a gente for fazer um escalonamento, uma violência mínima. Mas a gente pode chegar e falar assim, não, eu vou precisar me livrar dela, porque agora ela descobriu o que eu faço, então ela vai se tornar um corpo. Né? Então, nesse caso, ela descobriu que isso acontece. Eu recomendaria, se possível, ela falar que vai ter que fazer uma viagem. Tipo, vou viajar para ver minha mãe numa cidade no interior, porque ela está doente. E aí vai para lá. Esfria a cabeça, né, e começa a planejar como é que vai fazer para se livrar desse problema. Porque agora passou a ser um problema muito grande. Eu tenho o problema de buscar recuperar o valor que eu investi nesse relacionamento, nessa pessoa, e me resguardar. Porque tudo aquilo que ele me contou, eu não sei se teve uma linha que era verdade. Então, ele pode ser uma pessoa que ele é um assassino. E eu não estou sabendo. Vou estar descobrindo isso agora. Né? Então, assim, muito cuidado nessa hora. Por mais que você esteja ferida, por mais que você queira gritar, xingar, que não sei o quê, agora é a hora de você respirar fundo e fazer essa viagem. Ah, eu não tenho dinheiro para viajar, não posso ir para cá, não tem minha mãe longe, não sei o quê. Vai para casa de uma amiga, né? E procure se acalmar para poder resolver isso com os pés no chão. E eu já digo, olha, pega a sua documentação, né? Deixa essa documentação, uma cópia na casa de uma amiga, providencie já trocar a senha de tudo, senha de banco, senha de sei o quê, tudo. Então, você tem que pensar que vai ter que ter uma série de atitudes ali e é mesmo um passo a passo para que você consiga sair dessa situação da melhor forma possível. Porque pensa, agora você sabe que você está dormindo com o inimigo. E se você... Deixa algumas pessoas avisadas. Exatamente, você já precisa... Coisas. Né? Então, assim, não adianta agora você querer resolver o que demorou, sei lá, 6 meses, 1 ano para você se enrolar. Não vai conseguir. Então, tem que respirar fundo e traçar ali realmente uma estratégia para se livrar daquela pessoa da melhor forma possível para você. Muitas vezes com prejuízo financeiro, mas viva. Sim. Né? Porque a gente, nesse primeiro momento, a gente vai buscar preservar a integridade física dessa mulher. Eu não sei quem é aquela pessoa. Essa é a grande pergunta que ela vai estar se fazendo e que todo mundo vai fazer. Porque X se apresentou como X, mas agora a gente descobre que é Y. E aí, quem é Y nessa história? E aí você vai descobrir o que ele fazia. Às vezes você não quer nem saber o que ele fazia. Eu quero resolver o meu problema de hoje. Então, assim, né, buscar essa sua rede de apoio. Muitas vezes ele afastou essa mulher da rede de apoio dela, porque começou a falar que a amiga era esquisita, que a amiga está dando em cima dele, né? Ah, não, eu tenho certeza que sua amiga vai falar mal de mim, mas é porque ela me cantou ali. Aí coloca isso na cabeça da nossa vítima aqui e ela acaba brigando com a amiga. Então, refazer a sua rede de apoio para poder sair, porque passa a ser uma situação de extremo perigo. Eu não sei quem é essa pessoa. Se eu não sei quem é essa pessoa, eu tenho que colocar lá que ela pode me matar. E se ela pode me matar, eu tenho que tomar todas as precauções possíveis. Perfeito. Bom, como eu já estou administrando aqui já o encerramento, a doutora Adriana, começa com a senhora. Com 2 minutos, a senhora fica à vontade aí para colocar o que a senhora acha conveniente. Primeiramente, assim, gostaria de deixar os canais aí da Polícia Civil, né, para quem estiver passando por uma situação dessa que a gente está conversando aqui hoje,
tanto do estelionato sentimental, como também da questão da violência doméstica e familiar contra a mulher, né? Que é um outro problema que a gente poderia ficar aqui falando horas e horas. Enfim, então nós temos aí à disposição das vítimas, mulheres, né? As DEANs, a DEAN que fica aqui na Asa Sul, a DEAN 1 e a DEAN 2, que está na Ceilândia. Temos todas as delegacias de bairro, que são 31 delegacias que pode fazer esse registro. E em relação aos homens, né, que sofreram algum tipo se sofreram também com estelionato, ou estejam sofrendo um tipo de crime aí no seu relacionamento afetivo, pode procurar também as delegacias de bairro. E temos a CORF, que é a coordenação que trabalha todo tipo de fraude, né? Que também pode atender esse homem nessa situação para poder fazer essa ocorrência. E além de tudo isso, né, que são as unidades físicas, nós temos para aquelas pessoas que têm dificuldade de ir conversar com alguém, que têm vergonha, que é muito comum nesses casos, temos a delegacia eletrônica. Esses crimes podem ser registrados pela delegacia eletrônica. Ali a própria pessoa já pode subir todo o conteúdo probatório que ela tem. Então, hoje a gente tem um sistema muito, muito bom, informatizado. Então, não há nenhum tipo de prejuízo nesse tipo de registro, tá? Então, em relação às informações da Polícia Civil. Agora, em relação a estar aqui com todos vocês, com todas e com você, Walter. Obrigado. Foi uma honra, foi muito bacana. Adorei esse bate-papo, que eu acho que é isso que a gente veio fazer aqui para poder ajudar as pessoas, contribuir de alguma forma para que as pessoas tenham consciência do que é esse nome, né? O estelionato amoroso, sentimental. E você que é vítima, não tenha medo, não tenha vergonha, procure ajuda, porque muitas vezes, quando resolve, toma essa decisão, vai descobrir que ela não é a única pessoa naquela situação. E que esse autor, essa pessoa que praticou esse crime, já teve muitas outras vítimas. Tá certo. Doutora Raquel, também 2 minutos para as considerações finais, doutora Raquel. Inicialmente queria agradecer o convite, agradecer as minhas colegas, a doutora Adriana, a doutora Patrícia, a doutora Renata, e queria dizer para as ouvintes, né, que não sofram sozinhas, que mantenham os pés no chão e que procurem ajuda todas as vezes que precisar, o auxílio da justiça, por meio das defensorias, o CAPS, né? A DEAN, como falou a doutora Adriana, e principalmente mantenha sempre os pés no chão, porque o príncipe encantado não existe. É isso, obrigada. Tá certo. Doutora Renata, vamos lá também com os 2 minutos? Bom, eu quero agradecer mais uma vez, Walter, o convite, né, que foi feito a mim. Aqui tá nessa bancada com as doutoras, muito me engrandece, eu gosto muito de debater o tema, né? E para quem está nos ouvindo, eu digo, o amor é lindo, mas com os pés no chão, né? Então vamos nos apaixonar, vamos ter os nossos relacionamentos afetivos. Não é para ninguém achar que a gente está querendo acabar, né, com o amor ou com o romance. Não, o que a gente está falando é, saiba escolher. Se a gente sabe escolher, né? E eu vou usar aqui expressões que muita gente vai me matar, né? Mas se a gente sabe escolher um pretinho básico para poder sair à noite, um sapato de salto lindo e maravilhoso, por que a gente não vai saber escolher, né, o amor da nossa vida? Não existe homem perfeito, não existe mulher perfeita. Todos nós temos defeito e príncipe encantado, gente, não existe. Então, vamos procurar uma pessoa que realmente nos complemente. Nós não precisamos ser salvas por ninguém, né? Vamos esquecer essa parte de que a mocinha é salva pelo príncipe do dragão e não sei das quantas lá, o que quer que seja, porque a gente não precisa disso. A gente precisa de uma cumplicidade, de uma pessoa que esteja ao lado para que possamos caminhar juntos. E se essa pessoa vem como o salvador da pátria, eu acho que ele já veio com problema. Então, pense aí se realmente isso que você quer. E na dúvida, se você não tiver uma rede de apoio, procure um psicólogo. Porque às vezes o que está faltando ali é você se conhecer, né? Você até mesmo entender qual é o tipo de homem que você deseja para se relacionar. Então, antes de começar um relacionamento afetivo, procure ver se você está saudável com você mesmo. Então, um psico ajuda a gente nesse caminho também. Então, eu acho que, né, para a gente encerrar minha fala aqui hoje, seria
Seja feliz com você primeiro, para depois pensar em ser feliz com alguém. Doutora Patrícia Zapponi, também, por favor, 2 minutos para as considerações finais. Bom, Walter, é sempre muito bom estar aqui. Aí eu quero agradecer a você, a Ana Cláudia Possati, ao Neto. Hoje né? É o David. David, muito obrigada. E a Marcela, Luísa, sempre, né? Pelo convite, pela oportunidade de nós estarmos sempre abordando temas tão caros para toda a população. Porque a gente sabe que nessa tarde, né, nós chegamos a lugares que às vezes são tão carentes de informação. Então, assim, é a grandeza de poder participar de um programa como esse, de poder levar informação para pessoas que realmente precisam, não é? E, assim, corroborando a fala da doutora Renata, procurem, né, psicólogos, não tenham vergonha. E nós, no Laço, Walter, eu vou fazer uma propaganda, a gente está com um atendimento psicológico gratuito às vítimas, todo sábado. O nosso neuropsicólogo, que é o Dr. Misael, que é o nosso diretor de psicologia, ele está atendendo todo sábado, lá no setor comercial Sul, na nossa sede, no edifício Jockey Club, na sala 302. E eu vou deixar o número de telefone para quem precisar poder ligar, tá bom? É 61 3963-9841. Repete, por favor. 61-3963-9841. Tá certo. Tá bom? Então, nós estamos com esse trabalho de atendimento psicológico pelo Laço Branco para a população que precisar. E mulheres, homens, procurem ajuda, denunciem, não tenham vergonha. Não tem vergonha, porque qualquer um pode ser vítima, eu posso ser vítima, qualquer pessoa. Né? É isso. Muito então, obrigada. Para que possamos fechar, vou de novo com as senhoras, com menos de 30 segundos. O que é para a senhora uma feliz Páscoa? Uma feliz Páscoa, Walter. Eu também estou desejando para a senhora. Feliz Páscoa. É podermos estar com os nossos amigos, estarmos com saúde, né? Podemos confraternizar, a gente pode até estar distante, mas a gente saber que pode ligar para um amigo nosso e falar, olha, tem uma feliz Páscoa, eu estou aqui. É isso. Poder saber que a gente tem com quem contar. Doutora Renata, também uma feliz Páscoa e para a senhora também o que vem a ser uma feliz Páscoa. Feliz Páscoa para todos os nossos ouvintes. Eu espero que todos possam estar bem consigo, saudável emocionalmente e com a sua rede de apoio em dia. Familiares, amigos, os pets, porque a gente não vai esquecer deles também não. Ou seja, todo mundo bem. E que a gente leve isso para o ano de 2024. Ótimo. Doutora Raquel, feliz Páscoa e também o que vem a ser para a senhora uma feliz Páscoa. Feliz Páscoa, Walter. Feliz Páscoa também a todos os ouvintes. Páscoa é estar reunido com as nossas famílias, comendo um belo peixe e comendo chocolate. Ótimo. Doutora Adriana, também uma feliz Páscoa para a senhora e que venha a ser também uma feliz Páscoa. Eu acho que é um momento assim que a gente tem muita reflexão a respeito de como que a gente pode renascer, né? Para ser melhor para as outras pessoas. E claro que é um momento de confraternizar, né? Eu gostaria muito de estar com a minha família, né? Mas não poderei, estarei em pensamento. Mas é muito bom a gente pensar que a gente tem tudo isso, né? A gente tem tudo de bom, tem família, tem amigos, e a gente pode estar junto nesses momentos, ainda que em pensamento, né? Tá certo. Foi um prazer tê-la aqui no programa. Muito obrigado, doutora Adriana, pela gentileza. Obrigado você, Walter, por ter aberto esse canal, né? O convite veio aí da doutora Patrícia, que já me conhece aí da caminhada, né, doutora? E foi uma grande honra mesmo. Doutora Patrícia, também foi um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Muito obrigado. É sempre muito bom. Muito obrigada, Walter. Doutora Raquel, também foi um prazer. Muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Walter. Doutora Renata, também da mesma forma. Muito obrigado pela gentileza de mais uma vez estar conosco aqui nos estúdios. Obrigada, Walter. Obrigada. Você sabe que eu gosto de estar aqui, né? Então, Então, sabemos. as figurinhas carimbadas. Você sabe que eu gosto de estar Gente, foi aqui, né? um privilégio realmente recebê-las aqui no nosso Justiça na Tarde, nesse debate.
E o nosso abraço também, a nossa Feliz Páscoa para você que está aí também nos acompanhando em qualquer parte desse nosso país ou até mesmo fora do país. Muito obrigado. O programa de hoje teve a minha apresentação, Walter Lima, na produção de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do David Lima e a coordenação de jornalismo de Marcela Luiza. Boa tarde, Feliz Páscoa e até o nosso próximo encontro. Até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.